a gente sempre fala, né? Pelo menos eu falo. A coisa mais preciosa que eu tenho é família. Família é tudo de bom. Quem está brigado com a família, fique de bem. Quem está de mal da mamãe, do papai, do irmão, se reconcilie, né? Resgate isso, porque a família é tudo de bom, gente. Às vezes tem problemas, todas as famílias têm problemas, como todos nós temos problemas, mas é uma base, né? A família é a base de tudo, a gente pode confiar. Às vezes a gente escuta algumas situações que algumas pessoas falam, né, que mas tem gente na família que não tem esse sentimento de amizade, de respeito, de carinho, de irmandade. É lamentável, né? Eu acho que é muito triste isso, mas a gente tem que entender, até como espiritualista, como espírita, como bandista, que a gente tem pessoas no nosso convívio que, de certa forma, ali a gente precisa se entender, a gente vem em resgate, né? Vou falar um pouco até sobre isso hoje, a missão do médium de Umbanda, né? Baseado na minha vivência, na minha experiência, naquilo que eu acredito, e no método chão de terreiro, que é o que eu sigo, né? Então eu vou trazer um pouquinho dessa questão, tá bom? O bate-papo, né? Então vamos lá, o ser médium de Umbanda, né? O médium de Umbanda, ele é um processo de desenvolvimento espiritual que envolve muita dedicação, disciplina e respeito pelos valores da religião. Porque o médium de Umbanda deve buscar sempre o equilíbrio emocional, a humildade e a honestidade, buscando sempre trabalhar para o bem comum, né? Então, assim, a gente sempre traz um conceito antes para a gente poder discutir, bater papo, né? Aqui, então, o respeito, honestidade, o processo do desenvolvimento mediúnico na Umbanda geralmente começa com a orientação de um mentor espiritual ou de um guia espiritual, que é a entidade espiritual que orienta, ajuda o médium em seu desenvolvimento. E além disso, o médium de Umbanda deve se envolver em atividades religiosas, como a participação em rituais e cerimônias, em atividades de caridade, como assistência a pessoas necessitadas, e porque essas atividades ajudam a fortalecer a conexão do médium com os espíritos e a promover o desenvolvimento de suas habilidades mediúnicas. Então é muito importante a gente estar sempre presente, participar dessa comunidade de terreiro. A gente tem que se hermanar, a gente tem que criar uma família, a gente tem que estar mais próximo, né? Isso é um exercício de cidadão, é um exercício de religiosidade, é um exercício de irmandade. Então, assim, a gente precisa, eu acho que essa questão de muitos médiuns que vai para o terreiro no dia da gira e depois só vai voltar a ter contato com alguém ali depois, de outra gira, eu acho que tem que estar mais próximos, eu acho que tem que se conviver, né? Porque também é um exercício de amizade, acaba que criando uma amizade, uma confiança, e aí vai eliminando, de certa forma, as questões negativas, né? Então é muito importante. É importante também lembrar que o desenvolvimento mediúnico ele deve ser realizado com responsabilidade e respeito, né? Seguindo as orientações dos líderes religiosos e os princípios éticos da religião, que está se perdendo, né? O médium deve buscar sempre o equilíbrio e a harmonia em suas práticas, evitando o uso indevido de suas habilidades ou a exploração das pessoas que buscam ajuda espiritual. Ser um médium de Umbanda é uma grande responsabilidade, envolve uma série de desafios e responsabilidades. Então aqui é outro conceito, né? Procurar o líder religioso para orientação, para o desenvolvimento,
o encaminhamento para o trabalho, se for necessário, para a inclusão nessa casa santa, né? A gente sempre está falando aqui, ó, responsabilidade, respeito, ética, coisas que hoje em dia a gente vê se perdendo aí ao longo do tempo, né? As pessoas não têm responsabilidade sobre a sua mediunidade. Tem muitas pessoas, muitos médios que acham que a mediunidade é exclusiva sua, que ele não tem nenhum compromisso, ele não tem nenhuma responsabilidade com esses espíritos aqui que outrora tiveram uma participação nessa encarnação para que juntos pudessem praticar a caridade. Então a gente precisa sempre entender essas questões que eu trago, né? A gente precisa refletir muito mais do que é a religião, do que é ser um médium, do que é entidade, do que é orixá. Então, assim, eu acho que as pessoas hoje, né, passam muita receita. Eu vou bater nessa tecla sempre, porque eu vejo tanta receita de bolo, né? As pessoas querem ensinar a fazer rituais, só rituais. E, de certa forma, a gente está se perdendo. Outra questão que eu vou trazer daqui a pouco, né? Hoje eu percebo muito que estão trazendo seres de outra consciência ou de consciência elevada, de tudo que é nome, de tudo que é região do planeta, de tudo que é das estrelas do universo, e você não ouve mais falar de Deus, você não ouve mais falar de Jesus ou Oxalá, independente do nome, mas assim, as pessoas estão deixando de lado, da mesma forma que eu percebo que os guias espirituais estão ficando de lado para entrar os apetrechos, as ritualísticas, os assentamentos, o oráculo, os ayahuasca da vida, um monte de coisa, e estão deixando os guias, né? E a peça mais importante dentro da Umbanda, que eu saiba, é os guias espirituais, né? Porque a prática da mediunidade também é um processo de constante aprendizado e evolução, porque envolve a busca por conhecimento, o desenvolvimento de habilidades mediúnicas e o aprimoramento pessoal. Então, assim, aprimoramento pessoal é o entendimento, é isso que a Umbanda traz, aquela conexão consigo mesmo. Por que eu tô lá? Não, eu tô bem, eu vou lá para ajudar a fazer caridade para os outros, né? Mas para mim não, porque eu não preciso. É aquilo que eu falo, tem muita gente querendo ser luz na vida dos outros e nem quer ter luz, ele só quer ser luz. Será que ele não está precisando de luz? Então, né, mais um conceito, ó. O trabalho dos médiuns de Umbanda, ele pode ocorrer em diversas formas, como na realização de consultas espirituais, na incorporação dos guias espirituais, em rituais religiosos, não é a qualquer lugar, qualquer forma, na realização de trabalhos de cura espiritual e física, entre outras práticas, né? E é importante lembrar que o trabalho do médium deve ser sempre pautado pela humildade, o amor e respeito, sem jamais buscar benefícios pessoais ou prejudicar alguém. Então, a gente fazer algum trabalho em benefício próprio e prejudicar alguém, isso está fora do contexto, do conceito, da doutrina e da filosofia da verdadeira Umbanda. Vou repetir, da verdadeira Umbanda.